Oi, gente, sejam todas muito bem-vindas para o nosso podcast Pode Lapidar, o melhor podcast de empreendedorismo feminino do Brasil, mas quiçá do mundo, Com viu, amiga? certeza, Logo, logo gente. estaremos lá. Gente, a minha convidada é uma pessoa descoladíssima, uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, nada menos do que Monique Lima, que é uma referência em inovação digital e uma das mulheres mais disruptivas em tecnologia da América Latina. Logo, logo no mundo, né, Logo, amiga? logo do Logo mundo, no gente. mundo, Vamos pro exatamente. mundo. Ela tem uma trajetória incrível e brilhante porque ela acumulou 48 leões em Cannes e fundou a Mimo Live Sales. É isso, amiga? Yes. Muito bom. Estamos nessa jornada A aí. maior plataforma de live e video commerce da América Latina, presente em 20 mercados e contando com marcas como Boticário, Cimed, Boca Rosa, Itaú, Bayer. E vamos aumentar essa lista e fazer o marketing desses clientes que compram muito bem porque compram de você. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Tati. Um prazer estar aqui com você. A admiração é totalmente recíproca. Eu acho que você é uma referência, inclusive, do que você está construindo aí, trazendo para essa mulherada toda o que elas precisam fazer, né? Os próximos passos. Enfim, sou sua fã e estou muito honrada de estar aqui. Ai, que delícia, gente. Você sabe que eu acredito muito em energia, né, amor? E de fato, tem algumas pessoas que às vezes você olha para a pessoa a primeira vez que você conhece e você fala, nossa, muito prazer. Mas é aquele sentimento que a tua alma fala para você assim, nossa, que saudade que eu tava de você. Então, Ah, quando eu te conheci, foi um presente, né? é Te conheci em verdade. Harvard. A minha Chiques, alma chiques, Harvard, Harvard. Harvard Girls, a gente tem que contar um pouquinho essa história aqui. Então foi muito legal, porque quando eu te conheci foi aquele sentimento acolhedor do tipo, é da minha tribo, É né? Faz verdade, parte com realmente, certeza. né? Os mesmos pensamentos, propósitos, e é muito bom a gente andar com as iguais. Com certeza, Tati. Eu acho que tem mulheres como a gente que querem dar as mãos, construir junto, fazer diferente, fazer acontecer. E essa energia é mútua, É. então muito bom. E muitas vezes elas não sabem como. É verdade. Então eu já convido, vem para bem, conhece um pouquinho mais Gente, da nossa escola, né? E é que eu maravilhoso. Eu assino embaixo porque eu participei aqui, inclusive, de um momento com a Tati. E é, assim, uma aula muito pessoal, muito próxima, uma troca. Mulheres maravilhosas junto. Gente, já tô aqui, já tá no quentinho do meu coração. É muito É bom, né? muito Foi bom. muito bom. De fato, nós fomos uma turma para Harvard, né? Fazer um curso de especialização, né? De negociação e gerenciamento de... Negociações difíceis. Então agora, olha, é difícil negociar com a gente agora. Estamos ótimas, né, amiga? Fechando altos Estafiada. contratos. Altos contratos. Isso é muito maravilhoso. E falando em altos contratos, amiga, sua startup já recebeu investimentos estratégicos de gigantes, como a Localweb, Sem Sensosud. consude. Olha, além de personalidades como Nizam, Luciano Huck, enfim. Como que você cria todo esse ecossistema? Como que você começou a empreender? Você que veio Boa. de uma jornada de intraempreendedora, né? 48 canes, realmente a mulher é um fenômeno, mas a vida de empresária é diferente. É Eu sei diferente. porque eu empreendo há 24 anos, então eu tenho muita autoridade para falar sobre essa roda gigante Com certeza. maravilhosa, que quando a gente entra na piscina a gente não quer sair mais, É mesmo verdade. passando muito frio ou muito calor. É verdade. Tati, eu acho que, primeiro, eu aprendi muito mais esses últimos 5 anos do que na minha carreira inteira. Eu diria, eu empreendo há 5 anos, né? E a minha carreira realmente era uma carreira mais intraempreendedora mesmo, porque eu sempre fui essa pessoa do sim, da mudança, sabe? Eu brincava na área até que eu tinha na Agência África que o não é proibido nessa área, sabe? A gente tem que fazer acontecer e encontrar caminhos. Então, para mim, essa jornada de empreender começou no comecinho da pandemia. Eu já tinha esse ímpeto em mim que eu queria fazer algo meu, eu queria fazer algo diferente, algo que realmente impactasse muita gente em escala. E aí, quando veio a pandemia, eu já conhecia a Live Commerce, né, que é essa união do live stream com e-commerce. Então, literalmente é poder assistir, né, a uma pessoa numa loja, ali no Boticário, e comprar ao mesmo tempo no digital, né? E eu conheci isso da China, mas eu não via nada no nosso mercado ainda. É. Então, quando veio a pandemia, eu falei, bom, agora com as portas fechadas do varejo, acho que é uma boa oportunidade para começar, né? Então, foi ali que a gente começou e foi muito bacana o timing também, que eu acho que é uma dica legal, né, para quem quer empreender, porque às vezes ou você vem muito antes, ou você vem muito depois. Então, quando acontece aquele momento que você entende ali que os astros se alinham, e acontece, né? A gente tem aqueles Isso. momentos que a gente tem um aha moment, né, de ideia e tudo mais. Eu acho que a gente tem que se jogar e fazer, sabe? Foi isso que a gente fez, foi no momento certo. A gente tem a maior database de live commerce do mercado aqui na América Latina.
A Mimo está em 6 países, com mais de 200 marcas. E eu tenho certeza que, claro, muito deve-se, né, à construção, ao produto, ao que a gente entrega, ao resultado. Mas o timing também foi muito acertado, sabe? Fantástico, porque foi uma necessidade. Geralmente, um bom negócio, ele sempre vem através de uma dor, Perfeito. né? E se não houvesse essa dor, de repente, poxa, tem uma oportunidade aqui no Brasil, você não sairia desse quentinho, porque você já Tava estava no quentinho, mercado que você claro. dominava, Com né, amiga? certeza. E eu acho que nesse caso tem duas dores até legal, assim, de trazer, com relação a gente falar de inovação. Uma, assim, foi esse momento de, putz, portas fechadas, como é que eu vou vender, né, agora, todo mundo em casa. E eu lembro, assim, de lives necessárias. Então, a gente fez live na Alô Bebê para vender para as grávidas. Que, Uhum. como é que elas iam comprar um enxoval, gente? O bebê para nascer. É. Ela não podia sair de casa, ela não tinha um berço, ela não tinha um carrinho, ela não tinha uma mamadeira, né? É Então fantástico. começou assim. E a segunda dor que existe até hoje é, dentro desse nosso ambiente de compra e venda digital, a gente ainda tem uma experiência muito fria quando a gente fala de e-commerce, de compra no e-commerce. Por isso que quando a gente quer comprar um sapato, onde a gente vai? No Instagram, no TikTok, a gente quer ver um vídeo. Hoje a gente tem 89% das pessoas conectadas no Brasil comprando online, mas metade delas já afirma que prefere comprar por vídeo. Então essa é a segunda dor que a gente atende, olhando justamente para como que eu trago para o e-commerce dessa marca uma experiência mais social, mais vídeo. Então como que eu melhoro a experiência de compra e venda digital e deixo ela mais humanizada, né? Como é que eu trago a escala do digital, mas com a pessoalidade do físico, sabe? Então é isso que a gente faz hoje para nossas clientes, ajudando também nesse processo de elas terem mais dados no próprio e-commerce dela, conseguirem ter mais conversão. Então, tem essas duas dores aí que a gente trabalha. Gente, e é uma delícia, né? Eu sou super fã, eu participo de várias. E eu acho muito interessante até como a sua tecnologia melhora. Porque eu já participei de algumas lives até na pandemia, algumas alunas minhas. Quando você não tem o que fazer, você vai lá e, né, utiliza as Sim, suas próprias ferramentas. claro. E eu tenho alunas que elas têm um mercado de plantas, elas vendem plantas. Que legal. E daí elas abriram uma live no Instagram e começaram a vender as plantas. Mas depois, gente, eu sei que todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, como que se faz o pedido? Nossa, E uma aí ela não loucura. conseguia não entregar para as pessoas, não conseguia mandar o link, não conseguia É, fazer a entrega. Então, assim, ela teve a iniciativa, a ideia, mas ela não tinha essa a ferramenta, tecnologia, não tinha porque a gente tecnologia. consegue automatizar os pedidos, a gente consegue trazer na mesma tela. Então, eu acho que assim, é muito legal já as pessoas, as marcas que estão começando também fazerem as lives em rede social, porque já tem ali uma troca de conteúdo, né? Já tem uma conversa muito boa. Mas, claro, quando você traz uma tecnologia, né, como a da Mimo, e a da Mimo é a melhor, Ah, é? para fazer isso acontecer, você tem dados da experiência, você sabe onde está a intenção do consumidor na hora que está. E outra coisa que eu acho muito bacana do live commerce, como a gente faz, é eu tenho uma pesquisa ao vivo do meu produto. Porque eu literalmente vou vender aqui essa sandália, todo mundo vai perguntar, é pesada? Não é? Qual é o salto? E eu começo a entender quais eram as informações importantes para a conversão. E eu começo a melhorar o meu produto, melhorar a comunicação do meu produto. Então a live commerce, ela vai muito além do KPI de venda. Ela trabalha um KPI de retenção, de informação, de educação. E a gente entra muito nesse lugar, sabe, Tati? Eu acho que é um lugar muito importante para nós, empreendedoras, é saber olhar para a experiência além do produto. Uhum. Então, legal, eu estou entregando uma solução de live commerce, eu poderia só ficar no live commerce. Mas o que tem em volta que vai melhorar a experiência como um todo, sabe? O que mais que eu posso trazer para criar uma barreira de entrada com o meu produto, trazer um diferencial? E nesse caso a gente é data-driven, a gente olha para dados, a gente olha para o funil inteiro, a gente ajuda a qualificar os leads e levar para o site da marca um lead mais qualificado, a gente olha para o pós-live. Então, eu entrei na live, ali como consumidor, comentei no chat, não comprei. A gente tem todo um funil que depois essa pessoa vai receber uma mensagem, um retarget, Fantástico. pós-live, enfim. Então, eu acho que essa é a nossa construção, nossa missão como boas empreendedoras o que a gente vai criar que é além, né? E eu acho que é muito isso também que você faz aqui com as experiências que você faz pessoais, depois você faz o grande evento. A gente tem que sair um pouco do arroz com feijão. É muito inconformismo, né? Nós, Inconformismo. mulheres empresárias, a gente tem que ter
esse inconformismo dentro do coração. Porque muitas vezes você começa, né, já tem a tecnologia, mas tá legal, Monique, não dá para melhorar, né? Olha essa oportunidade. E é isso que faz com que realmente a gente seja a pioneira, a primeira, né? Perfeito. E é um mercado que, quando você cria algo diferente, você ainda precisa educar o mercado. Por exemplo, no meu caso, é muito engraçado. Porque nós temos uma escola de empreendedorismo feminino. E as pessoas falam, é um grupo feminino. Eu falo, não é um É grupo. uma É uma escola, você vai escola. aprender, você vai melhorar o seu business. Exatamente. E dentro da escola, sim, a gente tem alguns programas, né? Sim. Seja um programa de mentoria, seja um programa de aceleração, seja um programa para você entender, falar melhor, seja um programa de, enfim, de podcast. São vários programas, mas não é um grupo. Então, eu estou no mercado já há 4 anos, e há 4 anos eu estou educando que eu não sou um grupo, que nós Perfeito. somos uma É escola. importantíssimo. No teu caso, como foi também você educar os seus clientes, que Legal. não é só ele abrir Ainda é um desafio. uma live, não é só ele fazer o dentro de casa. É. Porque quando você vem com essa inovação, as pessoas, não, mas isso daqui eu consigo fazer. E não é. Não é. E- Eu tenho um ponto até antes, desculpa não responder, vou responder a sua pergunta, Claro. mas que eu acho do teu ponto do grupo, nesse sentido, que hoje a gente vive que tem muitos grupos, né, Tati? A gente tem muitos grupos de mulheres, nós, inclusive, empresários e empreendedoras, temos muitos, e aí o que eu acho que é o mais bacana na definição para mim da EBEM é vocês saem do blá e vão para ação. Sai do talking e vai para o doing. Então, como eu realmente ajudo essas mulheres? Como eu trago uma ação efetiva, né, com resultado? Eu acho que essa é a grande diferença desse mundo de grupos que a gente tem hoje, né? E aí, trazendo para o nosso desafio na Mimo, Tati, eu acho que assim, a gente tem e vive ainda um desafio muito grande de educação, primeiro, do que é o live commerce. Porque a gente é conectada com inovação, mas pessoas que não são conectadas não sabem o que é o live commerce ainda. Muita gente acha que o live commerce é a live do Instagram. Isso eu trago muito assim, a própria live da Virgínia não é live commerce, ela faz no YouTube. E aí eu tenho que sair da live, entrar no site, entrar em várias páginas até encontrar o produto. E esse percentual, esse caminho todo... Perde-se muito cliente. Quem que fica? A gente não fica. Eu mesma, e acompanho muito lives também em rede social, porque tô ali estudando o tempo todo, né, gente? Quer dizer, se a Virgínia te contratasse, ela ia vender muito mais. Muito mais, gente. Gente, Virgínia, Muito mais. contrata Imagina, a Monique, Virgínia vende um monte. Virgínia, vamos para outro lugar. Outro lugar. Ainda mais você que tem uma super audiência qualificada. Vamos conectar Bora, aqui então, vamos. amiga. Mas o que eu acho que é bacana trazer é que é uma constante educação, é importante educar. No meu caso, eu tenho que primeiro ensinar o que é live commerce, para depois mostrar o que é, para depois vir aqui testar, sabe? A gente também tem o teste e o como. E eu acredito que a gente já está mais maduro, tá? Mas é ainda uma evolução, porque existe na China desde 2016, é muito grande na China, hoje o live commerce é 30% de toda a transação do digital. Então a gente é gigantesco, tá? Se vende de tudo por lá. Fantástico. Mas aqui no Brasil a gente tem a Mimo fazendo nos sites das marcas. E que marcas que fazem, tá, gente? Vocês devem ter entrado, inclusive, em lives já da Mimo, porque a Mimo é só a tecnologia por trás. Mas Boca Rosa faz o site dela com a nossa tecnologia, Mari Maria, Jade Picon, a Flávia Pavanelli. Então, muitas influenciadoras lançam os produtos delas no próprio e-commerce, com a nossa tecnologia por trás. Por quê? Por mais que elas são influenciadoras que cresceram no social media, ela quer ter o dado dela, ela quer ter o lead dela e ela quer ter a conversão dela porque é na mesma tela. Então, quanto custa você não ter o seu dado? Eu acho que essa é a questão. A gente briga com rede social? Não briga, é um potencializador. Até porque a rede social é muito importante no nosso mercado. É a construção, é a descoberta, é onde a gente normalmente, o consumidor entra pela primeira vez. Deixa eu ver como é que é esse produto, eu vou lá ver um vídeo. Mas eu acho que a gente tem que ir para esse segundo momento de como que eu empodero esse meu canal próprio, né? E como eu faço essa construção para cada vez mais não depender da rede social, ser um boost, né? Fazer impulsionar todos esses canais de uma maneira em paralelo ali, simultânea. Fantástico. E você, Monique, é uma mulher super descolada, super disruptiva, né? Uma mulher fazedora. Eu acho isso muito legal, muito ativacional. E tá num mercado que é extremamente, né, 80%, eu acho, do mercado ele é composto por homens, né? O Sim. mercado de tecnologia, inovação. Como você lidar com tudo isso? Você já teve alguma situação que você fala, poxa, se eu fosse homem, isso daria certo? Eu tive várias, na verdade. Eu acho que tem umas 2 situações aqui que eu vou mencionar que, gente, chegam a ser bizarras, tá?
Mas eu tive uma situação onde o investidor falou para mim, eu vou investir em você porque você é bonita. Aí eu falei, acho que eu não vou pegar o dinheiro dessa pessoa. Eu Né? também Não, não obrigada. pegaria. Você precisa de mim pelo meu negócio, não tem nada a ver com... Né? Ou Exatamente. pelo meu trabalho, enfim. É o CNPJ aqui, né? Gente, é cada uma, né? Cada uma. A gente tem que Não, é ouvir. muito deselegante. É muito E as pessoas ainda deselegante. acham que isso é um elogio. É isso. E ainda ficou um clima, tipo, a pessoa achou legal o que ela falou e eu fechei a cara. E aí, sabe? É impressionante realmente o quanto a gente ainda tem que evoluir nesse sentido. E tem uma segunda situação, claro, que isso até foi antes da Mimo, mas como eu tinha uma área de projetos especiais na Agência África, né? Então eu liderei muitas reuniões muito jovem. Então eu já, assim, vivi situações que eu acredito que você também deve ter vivido, de chegar na reunião com 10, 15 homens, e aí todo mundo sentar, e aí o líder lá do outro lado perguntar, quem vai conduzir, a pessoa que vai conduzir a reunião vai chegar? E eu, não, sou eu que vou conduzir a reunião. Então, e obviamente ali dei o show, né, daí a pessoa saiu, né, se sentindo mal pelo que ela falou. Mas no fim, eu acho que a gente vive ainda isso. Eu também acho que a gente já está melhor por conta justamente da internet. As pessoas hoje em dia têm medo de falar uma coisa errada e ser expostas, e serão mesmo, se a gente fizer coisa errada, a gente está ali observando, né, gente? E eu também acho que iniciativas como a sua, Tati, fazem a diferença, porque aí não é só, de novo, né, não é só o blá, não é só a gente ficar falando, vamos se ajudar. É o que eu posso fazer por essa mulherada, sabe? Por isso que eu sou realmente sua fã, genuinamente. Eu também. Porque eu acho que a gente pode passar a vida fazendo, trabalhando, fazendo, né, colocando lá o nosso esforço, e você coloca o seu esforço para uma mudança de impacto muito grande, né? E eu acho isso muito bonito, porque e tem essa história também de, eu vou fazer uma mudança, vou ajudar, mas não vou ganhar dinheiro. Gente, não existe isso. É profit with benefit. Quanto mais dinheiro você faz, maior é a mudança que você faz. Exatamente. Então a ajuda, ela tem que ser casada com um trabalho. E um trabalho bem, né, ainda remunerado, porque aí a gente consegue fazer uma mudança maior. Né? Então, enfim. É maravilhoso isso que você fala. E quando as pessoas me perguntam, Tati, como que eu posso ajudar uma mulher empreendedora? É muito simples, comprando dela. Né, indicando essa mulher empreendedora. Legal. Então, aqui a nossa metodologia chama a Nova Era da Economia Feminina. Que legal. É exatamente isso, né? São princípios, como que a gente empreende com princípios femininos, Perfeito. da colaboração, da cocriação, do fazer junto, da competição, né? Mas num sentido colaborativo e não que você precisa matar o concorrente. Que legal. E eu acho muito bacana quando a mulher ela tem essa visão realmente de ajudar, indicando, porque não é só falar, que bonitinho, que legal, e de repente você compra de uma pessoa que você nem entende, né, que você nem conhece. Perfeito. E eu brinco muito isso, a gente tem algumas alunas que são da área de estética, de beleza, e falo, gente, você acha que o pessoal lá da França tá preocupado, né, com o teu cabelo? Não tá. Agora, a dona da empresa, da fábrica de shampoo, se você ligar para ela, fala, poxa, lavei o cabelo, ficou meio surreal, ela vai resolver. Perfeito. Então eu ainda falo brasileira, acostumada com o clima do Brasil, né? Então eu falo, gente, a gente tem que movimentar a nossa economia aqui, sabe? A gente tem que fomentar cada vez mais, né, empresas nacionais. E na minha casa é uma delícia, porque você vai lá, o sabonete é de uma amiga ou de uma aluna, o meu sapato, a minha calça, a minha blusa. A gente tem que fazer esse post seu, mostrando as marcas das suas. Que demais. Amiga, vai ser incrível. E, inclusive, eu quero até te perguntar, como você acha que a live e o vídeo e-commerce pode fomentar as pequenas e médias empresárias? Porque o nosso público aqui são pequenas e médias. A gente tem algumas conselheiras que tem, Luísa, que tem 40 mil funcionários. Mas a maioria do nosso público é pequena e média. Exatamente. Eu acho que, Tati, a primeira coisa é o que a gente acabou de falar, como que eu mostro para o meu consumidor esse produto no dia a dia? Sabe? Então, eu acho que é muito sobre... Hoje, quando eu vou fazer uma descoberta e eu vou comprar um produto, eu quero ver ele sendo utilizado. Na China se fala muito do KOL, é K-O-L e KOC. O KOL é o Key Opinion Leader. Ele é uma pessoa, um influenciador que está ali chancelando o produto. O KOC é o Key Opinion Consumer, é um consumidor mesmo, que usa esse produto. E o que eu acho mais bacana, como até um começo ali de trabalho para uma pequena e média empresa, é trabalhar esse video commerce, daí não necessariamente é uma live, mas é um conteúdo como se fosse um review. E isso, claro, já é muito feito em social media, mas o mais bacana também é trazer isso para o próprio site da empresa. Então, se ela tiver um site, traz para o site. Se não tem um site, trabalha isso em rede social. É muito importante tangibilizar o produto na vida como ela é. Mostrar aqui e tudo mais. Por quê?
a gente saiu de um momento onde a marca era muito protagonista, né? Então vamos voltar lá para os primórdios do marketing. Compre batom e aquela coisa, e as marcas tendo a força da marca, mas a marca realmente sendo ali o herói principal da história. E hoje a gente já passou pela revolução que a gente ainda vive de influenciadores, mas o que a gente vive mesmo é o que a gente chama de review economy. Então a bola da vez são as pessoas. Fantástico. E sendo as pessoas, eu preciso dar holofote para essas pessoas. Quem são, e aí minha primeira dica para elas é, quem são os seus principais 5 clientes? Que compram desde o começo com você, que compram em recorrência, que compram todo mês, que estão felizes usando o seu produto. Essas são as pessoas que você tem que ter como o seu embaixador. Não é a influenciadora que nem sabe quem você é, que você está suplicando e pagando uma grana, né? Eu acho que a pessoa que realmente conecta com a sua marca é quem vai vender melhor a sua marca. E, by the way, essa pessoa não precisa ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores. Porque essa pessoa, tendo menos seguidores, ela tem uma audiência mais qualificada. Então, para mim, a primeira coisa, na porta de entrada de uma estratégia, para fazer hoje, quem está assistindo isso aqui, é a listinha das 5 melhores, conversar com essas 5 melhores, primeiro, obviamente, para melhorar o produto e tudo mais, e fazer conteúdos reais. Review economy é menos produção, é mais a vida como ela é, passando o produto em casa, mexendo, colocando, contando por que usa, contando. Se é uma cliente verdadeira que compra todo mês, por que ela compra todo mês? Sabe, olha que história legal para contar. Então, acho que é entrar nesse meio, sabe? Sei, a gente vive isso na prática, né? De fato, as nossas maiores, né, e melhores influenciadoras aqui são as nossas clientes satisfeitas. Perfeito. Porque o meu trabalho, ele é muito sutil, amor. O meu trabalho, ele depende 100% do resultado das minhas clientes. Legal. Se as minhas clientes estão tendo resultado, se elas estão acelerando o negócio, se elas estão evoluindo como pessoa, como empresária, né? Como realmente o negócio está crescendo, então tá valendo a pena. Se não, então meu negócio é muito sutil. Então, cliente feliz aqui é 24 isso, horas. Gente, é maravilhoso isso. Eu acho que você faz um approach muito bom, porque você qualifica muito esse grupo, né, Tati? Você faz grupos de um determinado limite de mulheres, quanto é, mais ou menos? Às vezes, o Miss número Mind, que é o programa anual Aceleração, são 40. Né? Para viagem são 20. Eu acho muito bom, porque no fim, quando você tem muita gente, você não troca tanto, você não absorve o conteúdo. E muita gente é preocupada em, eu fiz um de 20, o próximo tem que ser de 100. Não tem que ser. Porque senão você não está realmente trazendo algo relevante, né? Eu acho que isso é muito importante. E continuando esse bate-papo delicioso aqui, realmente uma aula com a Monique. Monique é muito boa em pessoas, né? E a Monique, de fato, a Mimo recebeu grandes investimentos no mercado, né? Tanto de empresas quanto pessoas estratégicas. E como foi? Né? É uma pergunta que realmente as pessoas sempre sabem. Tati, como que eu consigo investidores e qual é o momento de conseguir um investidor? Legal. Eu acho que assim, o momento de conseguir um investidor, a primeira pergunta é se você realmente precisa de um investidor, tá? Porque eu acho que esse é um grande aprendizado também de jornadas, né, de pessoas que empreendem. Ter um investidor é dividir muitas decisões, dependendo do quanto ele aporta, você não vai mandar tanto mais na sua empresa. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante pensar é se precisa. Porque se você tem dinheiro para começar a rodar, fazer um MVP, seja de tech ou seja um produto, colocar no mercado, testar, ir tijolinho a tijolinho, eu realmente recomendo fazer isso, tá? Por uns 6 meses, 1 ano. Não, agora eu já entendi, depois de 1 ano, 2, enfim, que eu tenho um MVP, eu já tenho um produto, eu já testei o mercado, eu gostaria de escalar. Legal, uma decisão importante. Mas eu gosto de esgotar este ponto inicial, Tati, porque eu dou mentoria, né, para algumas startups lideradas por mulheres e muitas delas, na minha visão, querem captar muito cedo e não fica aquela coisa de peraí, por quê? Sabe? Você tem dinheiro? Quanto você tem? Não, eu tenho para 2 anos. Então, talvez você não precise captar agora. Foca no seu produto, porque se você for captar com um MVP, com um Proof of Concept, algo já aprovado, você vai ter um valuation muito maior, você vai vender um percentual da sua empresa menor e a história realmente já vai ser mais bacana para essa venda, né? Então, tem esse ponto aí. Isso dito, como eu captei. Como eu tinha essa jornada, Tati, de realmente ter ganho muito prêmio, né, durante a minha carreira, eu vou te falar que eu sempre brinco que minhas 2 características que me levaram onde eu estou, acho que eu tenho muito ainda, né, para conquistar, mas onde eu estou hoje,
é cara de pau e resiliência, entendeu? Então, qual E que é a simpatia, história? gente, porque você Simpatia. movimenta, viu? Você movimenta o mercado. Energia. Energia. E aí, Tati, eu na Agência África tinha, né, um nome bacana, porque eu conquistei esses leões, e obviamente não sou o melhor amigo do Luciano Huck, né? Mas o que eu fiz? Eu usei a pista, gente, é isso que eu brinco, eu dou essa dica para toda empreendedora. Poxa, se você faz algo relevante, você tem uma troca relevante, ou de repente tem algum amigo que te conecta, o não a gente já tem, entendeu? Então foi exatamente isso que eu fiz. Primeiro, quando fui sair da Agência África, o Gordilho Yunis Aguanães, né, o presidente, Yunis agora que não tá mais lá, mas o nome da África, né, investiram em mim, então foi muito legal, porque foi algo até, para mim, que eu não, como fala, premeditei, né, então... Que legal, você ia fazer a jornada solitária, eles Ia falaram começar, não. eles falaram, olha, a gente não queria que você saísse, mas tá aqui, vamos investir em você. O Gordilho investiu, depois eu falei com o Nizam investiu. E aí depois que o Nizam investiu, que me acendeu essa luzinha. Eu falei, poxa, uma pessoa que eu admiro muito, né, um super nome, todos sabemos, para além da celebridade que ele é um grande empreendedor também, é o Luciano. E fiz um call com ele também investiu. Daí eu falei, gente, agora é menos sobre quem é a Monique, é mais sobre que solução é essa que o Nizam e o Luciano investiram, né? Então, eu falo isso com essa transparência porque eu acho muito importante a gente ser estratégico, né? Então, legal, eu ainda estou fazendo meu nome no mercado. Quais são os nomes de pessoas que eu admiro, que eu posso ter uma troca, que de repente eu vou construindo passo a passo? E aí, claro, quando eu tinha o Nizam e o Luciano, eu fui indo atrás de outras pessoas que eu admiro também. A própria Karina Sato, que hoje é uma grande amiga, mas que a nossa troca começou com investimento, enfim. Então, hoje a gente tem o que eu gosto de falar que é um Rockstar Team of Angels, né? Os nossos investidores anjos são muito conhecidos no mercado. Mas foi uma jornada que foi passo a passo e foi muito pensada no sentido de quem vai me trazer algo que eu preciso na jornada. Então, eu sou uma pessoa que não venho, por exemplo, do mercado financeiro. Fui atrás de um grande CFO do mercado, que foi o CFO do Walmart nos Estados Unidos. Então, fui juntando. A Mind é nossa investidora, não sei se você sabe. Fantástico, eu adoro. A Play 9, a própria Satura Hall, enfim. Então, a gente tem grandes também influenciadores, né, já dentro do pool da Mimo, do ecossistema. Então, é uma construção. Que legal, amiga. E aí você tomou a decisão então de vender percentuais pequenos. Eu acho de que assim... investidores pequenos. Boa. Essa decisão aí de percentual, Tati, eu acho que ela é muito... ela é diferente para cada caso, né? Eu acho que assim, quando a gente está no começo da empresa, sim, a gente deve ser mais comedida com os percentuais que a gente vende. Ao mesmo tempo, eu sempre gosto de falar que 1% de Nova York é maior do que 10% de uma cidadezinha. Eu ia falar Pirapora, nada contra Pirapora, mas essa se entender a analogia. Não é isso? Então, assim, a gente também tem que pensar que, poxa, eu estou num momento que eu tenho, por exemplo, um exemplo aqui de uma solução qualquer. A pessoa tem lá uma solução há 5 anos, é um produto legal, vai, não vai, ela tem 100% do equity. Será que não faz sentido, depois dessa jornada, eu trocar um 10, 20% por um media for equity, que a gente chama, e pegar uma influenciadora e dar este equity em troca por posts que vai me ajudar a vender? Tá? Eu não estou falando de 10, 20, mas enfim, cada um tem um penso. E eu acho que é sobre isso. Porque o valor de uma empresa, ele é realmente um valor que é construído, claro, por múltiplos, por faturamento, mas também por onde essa empresa pode chegar, né, por potencial. Então, eu acho que esse pensamento estratégico ele é muito importante antes de definir se é 1, é 10, é 15 e quando, né? Legal, você sabe que eu estou vivendo um momento muito bacana, que as minhas alunas querem ser investidoras da Olha que EBM, máximo, né? olha que máximo. Então é muito legal. Eu acho isso incrível. E eu nunca tinha tido essa experiência de vender empresa, né? Por mais que eu já tive várias empresas, empreendo há 24 anos. E aí a Lisandra, que estava conosco, né, até em Harvard, lembra? Sim. Agora tá gravidinha. Que legal. E ela ficou. Eu demorei aí uns 6 meses. Namoraram. Fiz o valuation da empresa. Demorei 6 meses para fazer o valuation da empresa. Fiz o valuation da empresa. O valuation da empresa foi maravilhoso. Falei, Lisandra, é isso. Ela topo. Falei, que bom. E aí agora eu tô com uma lista de mais 4. Que demais. Mas posso falar, isso é justamente a estratégia Por isso que eu tô falei. perguntando. Eu acho muito boa essa estratégia de você pegar, porque no fim elas são influenciadoras, né, Tati? Acho isso que é bom a gente falar. Né? São clientes influenciadoras. Não é que elas são influenciadoras de rede social, é isso que eu quero dizer. Elas são pessoas que influenciam positivamente o business. Então essa troca, né, de você como uma empresa conseguir trazer pessoas que sempre vão
ajudar a potencializar a empresa, eu acho muito positivo. É muito legal. Então é muito legal, eu fiquei bem feliz e aí Demais. foi realmente, né, um sussurro divino falando, Tati, você está no caminho certo. Quando as suas legal. clientes querem ser suas sócias, Que né, legal, realmente demais. é algo legal Com e algo que eu tô certeza. aprendendo. Vou ter a primeira reunião agora de acionistas e vou pegar todas as dicas com máximo. você. Vamos, a gente faz um depois, um behind the scenes. Porque eu falo muito isso, eu só ensino aquilo que eu já sei, eu só Legal. ensino aquilo que eu já passei. Eu não ensino teoria, eu não ensino o que eu li em livro. Legal. Então eu gostaria de ter essa experiência, Perfeito. né? Assim como eu quero ter outras. Que legal. Então eu aceitei, depois que a gente fez o valuation, eu agradeço ela porque eu fiquei muito mais feliz, muito mais E ela empoderada. que te provocou, Tati? Ela Muito, que trouxe muito. 6 a ideia? meses. Olha que Tati, eu máximo. quero ser sócia da EBEM, quero ser sócia da Que EBEM. legal. E aí depois... Realmente, pra mim isso é uma grande chancela, né? Uma cliente pedindo pra ser sócia. É muito legal. E hoje ela me mandou uma mensagem até, porque ela colocou, ela tá investindo em várias empresas, né? E ela até colocou no site dela, a primeira investida, e bem. legal. E aí as outras alunas estão com ciúmes. Que legal. Querem investir também. Falei, mas o valuation já subiu. Já subiu agora. Aí tem as rodadas, a gente tem que ficar de olho, porque cada rodada vai subindo esse valuation, o faturamento sobe. É muito legal. Bom, e qual que é o seu estilo de liderança, né? A gente sabe muito que... a gente acha que é muito parecida, porque nós somos comunicadoras, executoras, né, ativacionais, intencionais, enfim, estratégicas. Não tem muito mimimi, né? Não tem mimimi. Papum. E às vezes as pessoas não compreendem, por exemplo, eu tenho um time que eu tenho bastante analistas, eu tenho bastante planejadoras aqui, por ser uma escola. Né? Eu tenho as minhas lobinhas, quando a gente fala de personalidade dos animais, eu sou uma gatinha tubaroa. Né? Então eu sou gata tubarão. Ao mesmo tempo que eu sou extremamente sinestésica, carinhosa, afetiva, quero levar todos os meus alunos para minha casa, ser a melhor amiga de todas, ao mesmo tempo eu sou tubarão no sentido, gente, nós temos que crescer, temos que resolver, você tem que dar resultado, porque as minhas clientes têm que dar resultado, senão tá me prejudicando, né? Porque o meu trabalho é muito focado nas minhas alunas. Então, pense se quer ser minha aluna, porque se não quiser ter resultado, fica aí no quentinho. É isso. Que aqui realmente... Se não dá frio na barriga, a gente não tá construindo nada novo, né, Tati? Mas acho que a gente é bem parecida nisso também. Então, o meu estilo de liderança é uma líder coach, mas ao mesmo tempo é uma líder que, poxa, evolutiva, a gente tem que crescer. Perfeito. Né? A minha frase com o meu time nós somos uma empresa de vendas e dentro da nossa empresa de vendas a gente vende educação empresarial. Perfeito. E dentro disso tudo, todos os dias a gente tem que fechar o caixa, tem que fechar a lojinha. Legal. Então, ao mesmo tempo que eu sou amorosa, ao mesmo tempo eu cobro. Legal. Né? Aquela mãe cubana. Perfeito. Né? Que dá carinho, mas bate. É isso aí. E como é a sua gestão? Olha, eu acho que é o seguinte, eu trabalhei em diferentes lugares, né? E eu aprendi muito com a gestão dos outros antes de aplicar a minha, o que eu acho que é uma diferença que a gente tem, que você sempre empreendeu, né? Sempre. Eu acho que eu aprendi e eu sou muito... Eu erro uma vez só, sabe? Então, assim, eu aprendi coisas que eu sempre me inspirei e gostaria de fazer com grandes líderes, mas eu também aprendi o que eu não queria fazer, tá? De líderes também, que, enfim, que eu já vivi, situações. Então, eu acho que, assim, a Mimo, ela é hoje um reflexo do que eu gostaria do lugar que eu gostaria de trabalhar. Então, eu não gosto que ninguém fique longas horas, porque eu acho que as pessoas precisam dormir, precisam ser saudáveis, precisam ter vida, assim como eu mesma. Senão, a gente não consegue fazer um trabalho bom, né? Eu tenho filho, não consigo ser uma mãe boa se eu não tenho tempo para meus filhos. Então, eu acho que pode parecer aquela demagogia do equilíbrio, mas ele é muito importante, né? Pra gente conseguir entregar, inclusive, um bom trabalho. E não é demagogia, eu ensino aqui pra mulherada, pra gente dividir, né, a sabedoria. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu 24 horas, né? E qual que é o divino da vida? Porque você precisa saber fazer mais com essas 24 horas. Tem gente que acaba gastando as 24 horas. Não, a gente tem que investir. E dentro dessas 24 horas, se você divide direitinho, 8 horas efetivo de trabalho, 8 horas efetivo de lazer. No lazer estão os filhos, marido, o autocuidado, academia, alimentação, casa. E 8 horas de descanso, que de fato a gente não é robô. Então as alunas falam, Tati, é impossível. Eu falei, é impossível, porque vocês ficam comendo
hora. Eu faço, É. eu pratico. Quando eu falo 8 horas de trabalho, não é 8 horas interruptas, mas são 8 horas efetivas. Eficazes. Então, se as pessoas perguntam, Tati, dá certo, porque eu geralmente de manhã eu faço mentoria com minhas alunas, depois eu vou para academia, então eu tenho ali minhas 2 horas do meu lazer, do meu autocuidado, depois eu volto a trabalhar e à noite também, aí sempre tem o lazer. Perfeito. Então, amiga, é muito sobre isso, né? Então, efetivamente, eu não consigo dormir 8 horas. Tá. Mas eu vou pro quarto, tipo, se amanhã eu vou acordar às 7, então 11 horas eu falo, tem que estar em casa. Eu também. Difícil, né? É difícil, mas eu isso também, é muito bom. sabia? Porque eu vou pros eventos de network, geralmente eventos de network eu coloco meu lazer, tem um vinhozinho, a gente se diverte. Tem a mulherada legal que a gente Tem gosta de a encontrar, mulherada. né, Tati? Então eu coloco no meu lazer ali. Não, Legal. não seria o certo, mas coloco. Mas aí eu já me comprometo, eu tenho que chegar em casa às 10h30. Eu também. Porque senão gente, vai. Eu derreto às 10. Eu acordo 6, 6h30. É. Eu acredito muito nisso que você falou, porque eu acho que eu sou uma pessoa eficaz. E eu fiquei mais eficaz, inclusive, que é um fato interessante, depois de me tornar mãe. Porque eu falei, bom, o tempo que eu não estou com eles, eu tenho que ser muito eficaz. Então eu já era, sabe, eu brinco com a palavra chop-chop, né? Que também é do meu estilo de liderança. Que é, cara, o que eu preciso fazer hoje, qual é a minha organização? Eu sou muito organizada, tá? E eu acho que eu também exijo isso do time. Às vezes a pessoa não é exatamente organizada, mas o checkpoint, o sistema que a gente usa tem que estar tudo lá. Eu acho que esse é o mínimo para a gente conseguir entender aonde estamos, o que a gente precisa fazer, qual é o prazo. Então eu acho que eu tenho também esse mix que você tem de ser uma pessoa super gentil, porque a gente é mesmo, né? A gente é do bem, a gente é gentil, a gente lida e consegue motivar muito o time dessa maneira, né? Eu acho que até aspiracional, né? De ajudar o time e motivar as pessoas para crescerem também como, né, profissionais, mas ao mesmo tempo é um trabalho, né? Então o que a gente tem que fazer, quais são as metas, o que tem que ser para ter entregue. E até uma coisa interessante é a minha agenda, e uma dica que eu dou, as pessoas adoram quando eu mostro, ela é por cor. Então eu tenho aquele Google Agenda, que não sei se, enfim, todo mundo tem, mas tem várias agendas hoje que você consegue fazer isso, e eu separo e coloco cor no tipo de evento que eu estou. O que isso é bom? Então eu coloco podcast, é o roxinho. Eventos, palestras e tal é o roxinho. Clientes é verde. Fundo de investimento é verde escuro. Call interno é amarelo. Call interno de RH é um rosinha, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque eu consigo metrificar não só a minha semana, o meu mês e as minhas metas. Então eu preciso vender mais, eu olho o percentual de tempo que eu estou gastando com o cliente e eu aumento. Por mais que eu sou a CEO da empresa, eu tenho um time, mas eu entendo que a gente na frente vende sim e vende muito mais. Então eu coloco isso realmente de uma maneira, eu coloco até o tempo com meus filhos, tá? Então eu tenho lá todo dia. Se eu tenho 2 eventos na semana à noite, os 3 demais dias eu estou em casa para ficar com eles. Então eu acho que isso me ajuda também a olhar o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, enfim. Claro que tem, por exemplo, agora a semana do consumidor, eu estou enlouquecida, não consegui ficar com meus filhos, mas a semana que vem eu não estou marcando nada. Então eu faço esse equilíbrio ali, enfim, olhando para o que eu tenho. Fantástico, muito, muito bom. Gatinha, seguinte, sempre a gente deixa aqui no final um diamante para as nossas alunas, para a nossa audiência que está nos vendo no YouTube, nos assistindo também no Spotify. No Spotify, amiga, agora tem vídeo, né? Achei o máximo. Então o pessoal tá Tudo vendo. é vídeo, gente, tá vendo? Tá Video maravilhoso. commerce, vídeos, até o Spotify colocou vídeo, por que você não vai colocar vídeo? Exatamente, eu adorava, porque eu cozinho, lavo louça, cuido dos meus gatos, faço, né, o que eu tenho que fazer em casa, sempre ouvindo um podcast. E agora Legal. eu quero ver e ouvir. Que legal. Então até me complicou, mas está demais. Amigo, o que você pode dar realmente de conselho, sabe? Conselho mesmo, assim, sabe? Algo que você fala, poxa, tá, se eu soubesse isso, teria me economizado tempo, dinheiro, né? Porque o mais interessante, e que as pessoas estão vivendo muito, eu tô com muitas alunas assim, é essa transição. Muitas, né, chegaram no ápice ali, chegaram no topo, né, da montanha, da pirâmide, como carreira, e de repente teve que fazer essa transição, e a gente sabe, né, que o empreendedorismo... A transição para empreender, você disse. Para empreender. Tá. E a gente sabe que o empreendedorismo, ele é maravilhoso, ele é viciante, entretanto ele não é fácil. Perfeito. Né? Então, eu sei que muitas pessoas têm esse desafio. Tati, a minha alma, principalmente a mulher quando ela chega nos 35 anos, a minha alma está pedindo para eu fazer algo diferente, para eu empreender, para eu, né, para eu entregar realmente o meu talento
conhecimento para o mundo. Uhum. Então, eu sei que você foi muito corajosa dentro disso. Queria que você Bora. falasse sobre isso. Vamos lá. E um diamante maravilhoso para essa mulherada que está nos Gente, eu vendo. tô pensando aqui em trazer algo que não seja mais do mesmo, tá? Porque eu acho que o mesmo também é importante, que eu acho que já é muito falado de ter resiliência, tem dias bons, tem dias ruins, mas eu acho que eu vou trazer aqui pra vocês a minha dica do como, né? Porque é isso, eu acho que a primeira coisa quando a gente vai empreender, dá o friozinho na barriga. E se não dá o friozinho na barriga é porque a gente não tá construindo nada novo, então eu acho muito importante o friozinho na barriga, a gente só vai, né? Feito é melhor que perfeito. Mas o meu como, ele tá muito atrelado com o que a gente estava falando antes, né? Então, poxa, como eu continuo na jornada quando as coisas não estão indo bem? Como eu continuo na jornada quando eu não consegui captar investimento? Quando eu continuo na jornada quando eu já estou acordando desanimada? Na minha visão, gente, isso tem tudo a ver com manter uma vida saudável, tá? Eu sei que pode também, de novo, aqui parecer, mas eu acho que é muito conectado. A maneira que a gente acorda disposta, ela tem muito a ver com a nossa alimentação, com o esporte, com como a nossa cabeça tá. E eu sei que nem todo mundo, né, tem o privilégio de não ter uma saúde 100%, de uma família ali super conectada, mas eu acho que para empreender, que já é um desafio, a gente precisa tentar ter esses outros pontinhos e fazer o que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, de uma maneira mais leve. Porque não é fácil mesmo. E nada muito bom vem fácil. Então, para conseguir encarar isso e conseguir ser resiliente, né? E olhe para os dados também, porque acho que a gente fica insistindo, puta, mas não está vendendo. Pô, não está vendendo há X tempo é que tem uma coisa errada com o produto. Acho que esse tá lá no básico junto com a resiliência. Mas esse como, para mim, é isso, sabe, Tati? Eu realmente me tornei uma empreendedora melhor na jornada. Porque no começo eu virava à noite, eu via e-mail até 2 da manhã, eu não ficava muito com os meus filhos, casamento, toda aquela história, tudo bagunçado. Quando eu comecei a reorganizar a minha vida, quando eu me alimentei melhor, fiz exercício, tive um tempo para a gente parar de pensar em trabalho, é importante parar de pensar em trabalho também, para fazer um melhor trabalho. Isso vai desde até o livro que eu lia, no meu momento de relax, era conectado à startup. E quem me trouxe isso foi minha terapeuta, tá, gente? Terapia também é bom. Excelente. Então, putz, vai ler um romance, sabe? Para de pensar nisso, dá uma... E eu acho que esse é o meu diamante. Como chamou de diamante, eu falei, eu tenho que trazer alguma coisa boa, né? Eu acho que é isso, esse é o meu segredinho, sabia, Tati? É assim que eu consigo me manter uma pessoa motivada, com energia, acordando 6 da manhã, eu piso todo dia no chão e falo, hoje vai ser um dia maravilhoso. É isso. Eu acho que a gente tem que começar assim, sabe? Eu falo muito sobre a importância das ordens mentais, né? A gente tem aqui o nosso cérebro, nossa mente, né? O maior computador que existe no mundo é o cérebro humano. Então, o quanto você precisa colocar boas programações. Perfeito. E quando você acorda e fala, hoje vai ser um dia incrível, hoje vai ser um dia maravilhoso, todas as pessoas ruins sairão da minha vida, né? Só ficarão realmente as pessoas que energia com agregam, energia boa. Exatamente. E isso é verdade. Eu concordo. Quando eu acordo, alguma coisa não dá certo, eu falo, opa, respira, porque tudo é vibração. Às vezes a minha vibração, eu tô ali, né, inquieta, eu falo, calma, respira, baixa a frequência. Também, você medita? Muito, todos os dias. Guiada, gosto. Todos os dias de manhã, amiga. Legal. É um hábito há mais de 20 anos. Aí você me conta qual é a sua, te mostro a minha e te dá uma trocada. É muito legal. E o bacana é isso, né? Quanto mais a gente conversa com mulheres interessantíssimas, inteligentes, disruptivas, inovadoras, inconformadas, empreendedoras, empresárias, mais a gente percebe que é assim. O caminho é esse. É verdade, é verdade. Né? Então, o empreendedorismo não existe uma receita. Não existe uma receita, mas existe sim um jeito de fazer. Tem um método. Tem um método. É sobre isso. Meu amor, muito obrigada por você estar aqui. Eu também amei demais, delicioso, muito bom. E se você gostou, você comenta, você compartilha e vem com a gente. Vamos juntas para... Vem pra eBay, gente. Vem conhecer a eBay, que é maravilhoso o que ela tá construindo aqui. É lindo, né? Vem pra cá, gente, e bora lapidar. Vamos juntas.